Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Olhares, uma forma diferente de fazer você pensar ao ouvir esse áudio e também assistir o vídeo no meu canal do YouTube, onde o propósito é desenvolver e melhorar o seu ser pelo autoconhecimento, pela forma de se autoconhecer, pela proposta de você se conectar ao seu ser. E hoje eu quero conversar sobre a questão do paradoxo da invisibilidade, que é a questão de quais caminhos a seguir. Eu não sei se vocês sabem, mas essa premissa do paradoxo da invisibilidade, ela foi contada nos quadrinhos pelo brilhante herói e revolucionário na parte da filosofia, na questão de você entender o ser, que foi o surfista prateado diante da conexão com seu ser. Olha só, você imagina o que pode intensificar e melhorar o seu ser através dos olhares de surfista prateado. Tem uma frase muito interessante que o próprio editor, eu gosto muito, né? Que ele fala assim: aqueles a quem nenhum horizonte atrai, aos quais nenhum desafio resta. Embora eu pense que herdaram o universo, eles possuem apenas um deserto vazio. É a pura verdade o que fala o autor, né? E se você parar para pensar, essa correlação vem muito do que Friedrich Nietzsche, né, o filósofo alemão, tem essa premissa de convocar e entender o seu ser, que às vezes a gente tem que encarar a nossa vida e compreender que o inimigo mais perigoso que você pode encontrar na sua frente é você mesmo. Por isso que existe essa questão do paradoxo da invisibilidade. Vamos entender o que é esse paradoxo da invisibilidade para a gente processar isso e a gente te ajudar a entender essa premissa de se conectar ao seu melhor. Mas antes a gente precisa entender porque a gente está vivendo questão de crises mentais, crises emocionais e crises financeiras. Parece que os dias estão caminhando tão lentamente, né? Como se fosse fosse aquela tartaruga e do outro lado a lebre, né? Só que a lebre está caminhando tão rápido que você não está percebendo e você está mais lento do que você imagina. Concorda comigo? Esse ponto de vista a gente precisa entender. Mas primeiro, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente precisa não perder a fé e acreditar mais na gente. E proteger quem a gente se ama. Não é isso que está acontecendo nos dias atuais. A gente tem que proteger quem a gente se ama. E sensibilizar com o próximo. A gente tem que entender até que ponto a gente vai ajudar a pessoa. Se a gente vai precisar juntar os cacos, se a gente vai precisar amparar eles, é de acordo, cada um tem o seu ser, cada um tem o seu entendimento. O que precisa ser compreendido, até Frederic fala sobre a questão da gente encarar o nosso próprio inimigo, que somos nós mesmos, é deixar o egoísmo de lado e compartilhar os dons para ajudar a todos. Imagina você depender dessa sobrevivência para você viver o seu dia. A saúde depende da pessoa, sua saúde depender de outra pessoa. Isso não é assustador? Mas é verdade. Em Surfista Prateado tem essa premissa. O que ele é? Ele tem um sofrimento muito grande. Ele é obrigado a abandonar a família, a esposa que ele tanto ama, as tradições, para salvar o universo. Porque surgiu um grande oponente, um grande destruidor, que é o Devoradores do Mundo, que é o Galactus. É uma premissa, é uma metáfora, mas se você perceber, é isso que está acontecendo. Então, ou seja, a gente está precisando ter um pouquinho mais de resignação, um pouquinho de doação, ou seja, você precisa agregar a inteligência emocional, você precisa agregar o autoconhecimento. Mas por que chegamos a esse paradoxo da invisibilidade hoje? Será que isso já está sendo colhido? Isso que é interessante da premissa do próprio personagem de Surfista Prateado, como também nas palavras de Friedrich Nietzsche. Eu acredito que isso está sendo colhido e colhido com muita força. Mas aí existe um outro contraponto. É um convite a você a pensar e reescrever a sua história. E a sua história pode começar a partir do término desse podcast que eu estou conversando com você. Mas primeiro, vamos entender o que é esse significado do paradoxo. O paradoxo é um pensamento e um argumento que contraria os princípios básicos. Você quer alguma coisa, mas dentro do seu ser não quer. Já a gente tem que aprender a ouvir aquela voz interior. Mas por que tem que pensar no paradoxo? Porque a gente tem que pensar em autoconhecimento, a gente tem que pensar em destravar essa oportunidade que a gente está deixando passar. Existe alguma coisa acontecendo hoje com você, mas que você está vendo somente o lado
da oposição, esse paradoxo. Mas se você perceber, existem coisas boas acontecendo também. Mas a pandemia também chegou para mostrar algumas mudanças que você tem que entender. É uma lição doída, mas a gente tem que ter aprendizado com as cicatrizes que vão acontecer. Não é o momento de acusar ninguém. A gente precisa agregar o perdão e compreender e gerar atitudes para se transformar em espelhos. Olha novamente a história do surfista prateado. Ele precisou renunciar à família para salvar o universo. Então o que ele fez? Ele compartilhou o amor, ele trouxe fraternidade. E essa fraternidade qual que é? A paz. Mas qual que era a premissa dele? Olha, ele tinha uma peculiaridade muito importante. Ele visitava os planetas. Aqueles planetas que não tivessem nenhuma vida, ele falava com galáxias, ó, aqui você pode comer esse planeta. Agora, aqueles planetas que tinham vida, ele fala assim, não come não, que isso aqui vai te fazer mal, não vai ajudar a sua energia, não vai nada. Ou seja, ele conseguia salvar as pessoas, né? E a gente procura entender, hoje você, nas suas redes sociais e nos seus comunicadores, WhatsApp, você está promovendo essa salvação às pessoas? Ou você está entregando elas para que aquelas pessoas que alimentam pelos fake news? Isso acontece diariamente. Agora já imagina isso, inverter esse cenário e você ajudar as pessoas através da doação do seu conhecimento, a doação das suas atitudes e pensar sobre a sua sobrevivência. Não é pensar sobre a sua sobrevivência, mas sim você compartilhar as suas experiências e vivências para quê? Para que ajude como espelhos para essas pessoas. E aí que entra um cenário muito desafiador, que até o personagem de Surfista Prateado, como Friedrich Nietzsche fala, sobre a negação do ser. E quando se tem a negação do ser, você tem os pensamentos vazios que vão turbilhar a sua vida e vai turbilhar as suas emoções. Eu venho sempre conversando nos meus posts, nos meus vídeos, sobre a questão dessa imaturidade. A gente deixou de ser uma criança que era criativa e se tornou-se um adulto perverso, um adulto que tem muito egoísmo, um adulto que só pensa nele, né? E a gente precisa entender aonde a gente vai parar, até que ponto a gente vai transformar esse paradoxo da invisibilidade em um caos. A gente precisa transformar isso num fator positivo e não negativo, né? Claro que existe o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio ele depende muito do que você conhece, do que você entende. Uma decisão errada pode salvar uma pessoa ou não, depende do que você entende. Depende de como você trabalha o caos. Você sabia que você promove o caos também? Esse paradoxo da invisibilidade é fantástico, porque ele também promove o caos diante das outras pessoas. Um exemplo, você recebe uma notícia, aí você lê aquela notícia e você pega somente o miolinho daquela notícia e transforma e faz para a pessoa, ou seja, você gerou um caos. Você pega, por exemplo, um livro de um grande escritor, você pega metade daquele capítulo, metade do outro capítulo, vai na internet, coloca um aplicativo que for, você vai, inverte o texto, coloca a sua versão, e o que acontece? Cadê a versão do criador? O responsável que ficou horas e horas fazendo esse blip aqui, ó, que eu estou fazendo com você, pensando em ajudar a humanidade. Mas o que acontece? O paradoxo da visibilidade faz isso. Ele desvirtua tudo que você pensa para gerar um outro olhar, para gerar uma outra confusão no seu ser. Então pensa um pouco, neste momento agora, quem você é? Aí você escreve. Depois você pensa assim, quem me ajudou a chegar até aqui? Aí você escreve. Quem eu preciso ajudar? Olha para o redor aqui, ó. É alguém no WhatsApp? É alguém na sua família? Com certeza vai ter alguém que você vai ajudar. Ah, não tem ninguém, Denis. Tem. Deixa o seu ser falar, seu coração falar. A gente não precisa se esconder nesse paradoxo da invisibilidade. A gente tem que quebrar esse paradoxo. A gente tem que mostrar, como Friedrich Nietzsche fala, nós não somos nossos piores inimigos, nós somos nossos melhores amigos. Então, quando você pensa nessa conectividade, o autoconhecimento convida você a entender por que nós amamos promover o caos. Por que a gente não pega, em vez de promover o caos, se colocar no lugar do outro, gente? É tão simples, mas esse paradoxo cria tanta situação
que a gente não acorda, a gente continua dormindo, a gente continua pensando sempre na gente e esquece quem está do outro lado. A gente não está pensando do outro lado, né? Esse podcast que eu estou gravando para você aqui é uma forma, é um despertar. Se você puder, você pode visitar o meu canal, que é Denis Castro, Gestão Lúdica, que tem a proposta de ajudar você a melhorar o seu ser. Então você vai encontrar muito conteúdo para ajudar você. E o melhor, é de graça. E o melhor, você pode assistir a hora que você quiser. E o melhor, você pode repartir com outra pessoa. Faça isso, inverta esse paradoxo da invisibilidade. Não faça ele ser o seu tutor, não seja o mentor do próprio paradoxo da invisibilidade. Seja você o criador de novos paradoxos, mas para ajudar as pessoas. Experimente e compartilhe o seu amor. Experimente e compartilhe a sua doação. Experimente e compartilhe o melhor que você tem, o seu ser. Sabe, quando você era criança, você não preocupava em dividir com as coisas. Você não se preocupava em emprestar um brinquedo para a criança, para o seu coleguinha levar para casa. Não existia essa disputa. Hoje a gente está numa disputa tão ferrenha, tão desafiadora, que você fala assim: ah, peraí, vamos fazer uma coisa? Não, peraí, quanto eu vou ganhar antes? A pessoa já pensa em quanto vai ganhar. Ela não pensa na questão da colaboratividade. Ela não pensa na filosofia de Ubuntu, que é a filosofia africana. Ela não pensa na cultura colaborativa. Ou seja, ela simplesmente tem o eu dentro do coração dela e pronto, nada importa. Mas aí o que acontece? A própria humanidade cria os seus próprios paradoxos. Ou seja, agora, olha o que a gente está vivendo. A gente está dentro de um casulo, dentro de uma gaiola, onde se a gente sair, a gente pode simplesmente participar desse paradoxo da invisibilidade e simplesmente depois, o que acontece? Um próprio blip, você desaparece. Você não está mais nessa vida. É triste, é ruim ouvir, mas a gente precisa acordar. A gente precisa ter Deus no coração. A gente precisa ter mais fé no coração. E a gente precisa entender quem somos nós. Então eu agradeço de coração a vocês por ter ouvido esse podcast. Vem muito mais por aí, mas a estreia de Olhares em podcast, eu precisava fazer isso hoje, gente. Grande abraço no coração. Podem deixar seus comentários, podem deixar suas opiniões e me diga qual o paradoxo da invisibilidade que você está vivendo agora. Deixe nos comentários que eu quero ajudar você. Tenha um excelente dia e até o próximo podcast Olhares. Valeu, gente!